Há uma ferida silenciosa que percorre a alma feminina quando o amor se transforma em apego desesperado, quando a rendição se torna uma súplica emocional, quando a espera se torna uma prisão invisível. É a dor de quem ama por falta, de quem confunde intensidade com profundidade, de quem projeta no outro a salvação que só pode encontrar dentro de si mesmo. Jung entendeu que por trás de cada apego obsessivo está uma parte não integrada de nossa psique, um fragmento de alma que clama para ser reconhecido, curado e devolvido ao seu lugar sagrado. Ele não deixou sua vida de repente. Foi devagar, em cada palavra que se tornava mais fria, em cada silêncio que crescia como um abismo invisível, em cada olhar ausente que confirmava o que você já sabia, mas não queria aceitar. Ele foi embora naqueles "estou ocupado", que não eram trabalho, mas distância emocional disfarçada, naquelas promessas que se dissolveram como fumaça em contato com a realidade, naquela presença que se tornou cada vez mais fantasmagórica, embora seu corpo ainda estivesse lá. Mas você ficou, não apenas fisicamente, mas energeticamente ligado a uma versão dele que pode nunca existir realmente, alimentando um fio invisível que ele havia deixado ir há muito tempo. Você estava esperando pelo homem que fez você se sentir especial, que te acordou do sono da solidão, que prometeu com sua presença que o amor era possível. Você ficou porque sua alma não distingue entre a pessoa real e a projeção arquetípica que você colocou nela. Esta não é apenas a história de um rompimento comum. É a história universal de todas as mulheres que se amam tão pouco que acabam amando demais aquelas que não souberam vê-las em sua totalidade. É a história ancestral da energia feminina que se dispersa tentando sustentar o que não quer ser sustentado, da mulher que confunde amor com resgate, intimidade com fusão, entrega com autossacrifício. Jung explicou que, quando nos tornamos patologicamente apegados a alguém, não estamos amando essa pessoa, mas projetando nela aspectos não integrados de nossa própria psique. A ânima ou ânimos, aquelas imagens internas do complemento perfeito, são ativadas e começamos a procurar fora o que só podemos encontrar dentro. Esse homem se torna o portador de nossa completude não reconhecida, o espelho onde acreditamos ver nossa totalidade refletida. Mas hoje, você vai fazer algo que a maioria das pessoas nunca se atreve a fazer. Você vai se desapegar com consciência, não da raiva que cega, não do orgulho que endurece, não do ressentimento que envenena, mas de um profundo despertar de sua energia feminina soberana. Você vai recuperar todos aqueles fragmentos de alma que você depositou em suas mãos. Você vai coletar essa luz que você colocou a serviço deles. Você vai recuperar esse poder que você delegou em sua capacidade de valorizá-lo. A primeira chave para o desapego consciente é a mais fundamental. Reconhecer que ele não era amor, ele era o espelho. Pare de idealizar o outro e comece a interpretar que parte de sua alma veio para refleti-lo através de sua presença. Quando um homem aparece em sua vida e você sente que não pode deixá-lo ir, é porque você não integrou a imagem arquetípica que projetou nele. Talvez não fosse ele que doía perder, mas a segurança que ele representava, o sentimento de pertencimento que ele despertava, a validação que sua atenção lhe proporcionava, a fantasia de ser verdadeiramente visto e escolhido por alguém. Jung chamou esse fenômeno de projeção, aquele mecanismo inconsciente pelo qual colocamos partes não reconhecidas de nós mesmos nos outros, especialmente naquelas que ativam nossas feridas mais profundas ou nossos desejos mais intensos. Quando ele saiu, você sentiu uma parte essencial de sua alma sendo tirada de você. Mas a verdade é que nada que é genuinamente seu pode ser tirado por outro. Ele só é devolvido a você para finalmente integrá-lo como uma parte consciente do seu ser. A segunda chave requer honestidade brutal consigo mesmo. Entenda que a alma não está ligada a pessoas específicas, mas a experiências que ativam emoções primárias não resolvidas. Ele foi o gatilho, não a causa de sua dor.
O que realmente te machuca não é a ausência física dele, mas o que a presença dele tocou dentro de você, as feridas que ele despertou, as necessidades que ele ativou, os medos que ele despertou. É por isso que escrever para ele não acalma a dor. Procurá-lo não extingue a ansiedade. Lutar com ele não cura a ferida. Você só pode curar aquilo que está disposto a olhar com olhos compassivos, mas claros. Esse entendimento dói inicialmente porque envolve assumir a responsabilidade por sua própria dor. Deixar de culpar o outro pelo que você sente e reconhecer que muito do seu sofrimento vem de expectativas não comunicadas, de necessidades não reconhecidas, de feridas não curadas que ele ativou, mas não causou. Mas é precisamente essa ferida que abre a porta para o verdadeiro processo de cura e transformação. A terceira chave é igualmente poderosa. Nomeie-a corretamente em sua história pessoal, mas não atribua a ela o papel principal que não corresponde a ela. Use sua presença como o símbolo de que você realmente é. Chame-o de o espelho da minha necessidade não reconhecida, o ativador da minha sombra infantil, o ritual do fogo que me levou a mim mesmo. Quando uma mulher muda conscientemente a narrativa de sua experiência, ela automaticamente transforma sua realidade emocional interna. Você não está mais contando a história de uma vítima inocente que foi cruelmente abandonada por um homem insensível, mas a narrativa de uma iniciada que foi convocada pelas forças do destino para lembrar quem ela era antes que ele aparecesse para defini-la como especial. Essa mudança de perspectiva não minimiza a dor vivenciada, mas a ressignifica como parte de um processo mais amplo de crescimento e autodescoberta. Há uma coisa que poucas mulheres entendem completamente. O verdadeiro desapego não ocorre quando você corta o contato externamente, mas quando você recupera internamente toda a energia que investiu em manter emocionalmente algo que não se sustentava por conta própria. Isso implica uma profunda ressignificação de sua energia feminina essencial. Você deve se lembrar que não nasceu para implorar por amor, mas para emanar tanto poder interior, tanta beleza emocional autêntica, tanta coerência energética, que quem não puder manter sua luz simplesmente ficará cego por sua própria incapacidade e naturalmente se afastará. E quando isso acontece, está perfeitamente bem. Nem todos os homens estão preparados para sustentar a intensidade luminosa de uma mulher que conhece seu valor. Nem todo mundo pode lidar com a profundidade emocional de uma mulher que não se desculpa por se sentir autenticamente. Nem todo mundo tem a maturidade emocional necessária para honrar a vulnerabilidade sagrada de uma mulher que se entrega de coração aberto. A quarta chave requer um ato de soberania emocional. Pare de procurar fechamentos emocionais do lado de fora. Ninguém pode lhe dar o adeus final que você não deu a si mesmo. Ninguém pode explicar por que ele não o escolheu tão claramente, quanto agora você pode reconhecer que também não escolheu completamente a si mesmo. O verdadeiro fechamento é um ato interno, um ritual pessoal de dignidade e respeito próprio. Feche o círculo energético você mesmo. Escreva a carta que você nunca enviará, mas que sua alma precisa expressar. Crie o ritual simbólico que seu coração precisa para deixar ir. Seja grato pelo que foi experimentado a partir de um lugar de maturidade espiritual. Deixe ir conscientemente, não porque ele não valeu a pena, mas porque você vale muito para continuar esperando que outra pessoa cure uma ferida que só você pode curar das profundezas de seu próprio amor. A quinta chave é absolutamente sagrada. Devolva energeticamente tudo o que não lhe pertence. Muitas mulheres, no final de um relacionamento significativo, ficam inconscientemente sobrecarregadas com uma culpa que não é delas, a vergonha que não lhes pertence, o constante "o que eu fiz de errado" que as mantém presas em círculos mentais destrutivos. Mas essa energia densa não faz parte de sua verdadeira essência. Devolva-o conscientemente, silenciosamente, por meio de rituais pessoais que tenham significado para você.
Você pode visualizar, retornando à sua fonte original, toda a culpa que não é sua, toda a responsabilidade que não pertence a você, toda a vergonha que você absorveu por amar autenticamente. Você não pode se tornar a versão soberana de si mesmo se continuar a carregar a bagagem emocional de alguém que nunca soube o que fazer construtivamente com a pureza do seu coração. Jung enfatizou que o processo de individuação, esse caminho para a totalidade psicológica, requer necessariamente distinguir entre o que é nosso e o que pertence aos outros. A mulher que renasce após um apego doloroso deve aprender a separar sua dor legítima da projeção de culpa que os outros colocam sobre ela para evitar enfrentar sua própria responsabilidade emocional. A sexta chave pode ser desconfortável, mas é essencial. Permita-se experimentar recaídas emocionais sem se julgar duramente. O desapego consciente não é um processo linear, mas cíclico, como todos os ritmos naturais da energia feminina. Haverá dias em que você sentirá que fez um tremendo progresso e outros em que parecerá que regrediu à estaca zero. Essa flutuação é completamente natural e necessária. Cada recaída emocional é, na verdade, uma parte de sua psique que ainda está esperando para ser vista, compreendida e curada com amor. A mente racional está disposta a superar muito antes do corpo emocional e da alma. Não fique impaciente consigo mesmo. A cura feminina autêntica não segue os tempos lineares do mundo masculino, mas os ciclos orgânicos da natureza: expansão e contração, luz e sombra, avanço e integração. A sétima chave envolve um trabalho honesto com a sombra. Não romantize o que lhe causou danos reais. Quando você está no meio do luto, a mente naturalmente tende a idealizar os belos momentos, esquecendo convenientemente as experiências dolorosas. Mas essa distorção da memória não é amor verdadeiro, mas um mecanismo traumático que busca mantê-lo próximo do conhecido, mesmo quando o conhecido é disfuncional. Jung explicou que o inconsciente tende a repetir padrões não resolvidos, e isso se manifesta claramente quando você sente falta seletivamente de sua boa noite, mas esquece seus silêncios dolorosos quando se lembra de seus beijos, mas não de sua frieza emocional quando você idealiza sua proteção ocasional, mas omite seu abandono constante. Para realmente deixar ir, você deve se lembrar de toda a experiência, não apenas dos fragmentos que seu coração ferido prefere manter. A oitava chave é profundamente transformadora. Integre conscientemente o arquétipo que você projetou nela. Sempre que uma mulher se torna obsessivamente apegada a um homem específico, há um arquétipo feminino sombrio que não foi reconhecido ou desenvolvido em si mesma. Se você ficou obcecado por um homem protetor, seu arquétipo interior da mãe sábia provavelmente precisa ser cultivado por você mesmo. Se você se apegou a um homem brilhante e indescritível, talvez seu arquétipo de feiticeira sábia esteja dormindo e esperando que você ative seu poder criativo. O que você projetou nele foi uma parte de sua própria totalidade, clamando para nascer, se desenvolver e se expressar. O trabalho de integração envolve perguntar-se honestamente: que qualidades eu vi nele que posso desenvolver em mim mesmo? Que aspectos de sua energia posso cultivar como parte do meu próprio crescimento? Como posso me tornar a fonte daquilo que procurei receber dele? A nona chave requer maturidade emocional. Entenda que o desapego não significa fechar-se para o amor, mas expandir sua capacidade de amar conscientemente. Muitas mulheres que sofreram por amor desenvolvem a crença equivocada de que, para não sofrer novamente, devem se endurecer emocionalmente, tornar-se frias e inacessíveis, proteger-se contra feridas futuras. Mas essa aparente proteção não é a verdadeira soberania, mas o medo disfarçado de força. A autêntica energia feminina soberana não é hermética, mas seletiva. Não é frio, mas conscientemente quente. Ele não deixa de amar, mas aprende a amar com discernimento e orientação clara.
O desapego saudável parece um jardim com portões seletivos, não uma fortaleza impenetrável. É um espaço lindo, onde só pode entrar quem sabe caminhar com reverência, que entende a sacralidade do coração feminino. Jung acreditava que o amor verdadeiro sempre expande a consciência, nunca a limita. Quando você se desapega de maneira saudável, você não se torna menos capaz de amar, mas mais consciente de como, quando e para quem direcionar sua energia amorosa. Você se torna uma mulher que ama por plenitude em vez de falta, por escolha consciente em vez de necessidade compulsiva. A 10ª chave é sutil, mas poderosa. Ela quebra o feitiço dos pensamentos circulares que o mantém preso. Existem certos pensamentos que funcionam como mantras sombrios na mente de uma mulher que não consegue deixar ir. E se ela me procurar? E se ela mudar? E se ela fosse a pessoa certa, mas não fosse a hora certa? Esses pensamentos aparentemente inofensivos não são intuição genuína, mas manifestações do medo do abandono. Quando você sentir que sua mente começa a jogar este jogo destrutivo, você pode criar um ritual pessoal de interrupção. Sempre que um pensamento de "e se" aparecer, responda imediatamente a ele com uma afirmação de verdade. Se fosse realmente por mim, não teria sido assim. Se tivesse ido embora, foi minha libertação disfarçada de perda. Minha alma sabe a diferença entre o amor verdadeiro e o apego temeroso. A 11ª chave pode ser desafiadora inicialmente. Seja grato pelo que doeu, não como uma frase superficial de autoajuda, mas como um ato genuíno de transmutação alquímica. A alma humana não cresce no conforto, mas nas rachaduras que a dor abre em nossas defesas. Ser grato pelo sofrimento não significa justificar o dano causado a você, mas reconhecer honestamente o que você fez com essa experiência difícil. Doeu profundamente? É claro, mas também o forçou a se olhar sem máscaras, a retornar ao seu centro quando tudo o que era externo desmoronou, a lembrar que seu valor não depende de quem decide ficar, mas de como você se segura quando parece que tudo está indo embora. Há uma parte do seu ser que nasceu especificamente quando ele partiu, uma versão mais forte, mais sábia e mais centrada de si mesmo que não teria surgido sem esse rompimento doloroso. A 12ª chave envolve o trabalho corporal consciente. Liberta as memórias físicas do apego que seu corpo armazenou. O apego emocional não existe apenas na mente, mas está profundamente inscrito no sistema nervoso, na memória celular, nos padrões respiratórios e na tensão muscular. Seu corpo se lembra de seu toque, de seu aroma, da sensação de segurança ou ansiedade que sua presença gerou. Para o desapego completo, você deve incluir conscientemente seu corpo físico no processo de cura. Isso pode envolver exercícios físicos intensos que ajudam a mover a energia estagnada. Danças livres que permitem que seu corpo expresse o que as palavras não podem comunicar. Massagens terapêuticas que liberam a tensão acumulada ou simplesmente respirações conscientes que renovam o oxigênio emocional em suas células. A 13ª chave é fundamental para a prevenção de futuros apegos disfuncionais. Examina os padrões familiares que predispuseram a esse tipo de vínculo. Jung entendeu que muitos de nossos padrões relacionais são estabelecidos na primeira infância, por meio de nossa observação da dinâmica entre nossos cuidadores primários e nossa interpretação infantil do que significa amar e ser amado. O que você aprendeu sobre o amor observando seus pais? Como era a dinâmica emocional em sua casa de origem? Que mensagens explícitas ou implícitas você recebeu sobre seu valor como mulher, sobre o que você deve fazer para merecer amor, sobre como você deve se comportar para não ser abandonada? Esses padrões inconscientes influenciam profundamente suas escolhas relacionais adultas. A 14ª chave requer coragem espiritual. Perdoe-se por ter amado a partir da ferida e não do todo. Muitas mulheres que passam por processos de distanciamento se torturam mentalmente por terem se permitido ser tratadas de determinada forma,
por terem tolerado comportamentos inaceitáveis, por terem escolhido alguém que claramente não estava emocionalmente disponível. Mas essa autoculpa é tão destrutiva quanto o apego original. Compreendam que, no momento dessa escolha, vocês estavam operando a partir do nível de consciência que estava disponível para vocês então. Você não sabia o que sabe agora. Você não curou o que já curou. Você não tinha as ferramentas emocionais que desenvolveu através dessa experiência dolorosa. O perdão de si mesmo não é condescendência, mas reconhecimento compassivo de sua própria humanidade imperfeita. A 15ª e última chave é a mais transformadora. Cultive sua energia feminina como um templo sagrado, não como uma estratégia de sedução. Muitas vezes, as mulheres acreditam erroneamente que despertar sua energia feminina é uma técnica para atrair, conquistar ou magnetizar os outros. Mas a verdadeira energia feminina não é um recurso para manipular, mas um caminho direto para sua própria divindade interior. O desapego com poder autêntico significa retornar a si mesmo como fonte primária de nutrição espiritual, como um lar emocional inabalável, como uma presença luminosa que não precisa de validação externa para brilhar. Significa habitar conscientemente seus próprios ritmos naturais, honrar seus ciclos emocionais sem pedir permissão a ninguém, expressar sua verdade sem se desculpar pela intensidade do seu ser. Quando uma mulher realmente reabita seu corpo, sua voz autêntica, sua intuição desenvolvida, sua criatividade sem censura, algo fundamental muda no tecido energético do universo. Ele não procura mais desesperadamente fora o que só pode encontrar nas profundezas de seu próprio ser. Ele não implora mais por amor, porque se tornou uma fonte inesgotável de amor próprio. Essa transformação não é teórica, mas prática. Não é mental, mas corporal. Não é temporária, mas permanente. Envolve levantar-se todas as manhãs e escolher conscientemente sua própria companhia em vez da companhia de alguém que não sabe como valorizá-lo. Significa criar rituais pessoais que nutrem sua alma, desenvolver projetos que expressem sua criatividade única, cultivar amizades que celebrem sua autenticidade. O desapego consciente não é o fim de sua capacidade de amar, mas o começo de uma maneira totalmente nova de se relacionar com o amor. Você não ama mais por falta, mas por abundância. Você não se entrega mais pelo medo do abandono, mas pela generosidade de um coração que sabe que é valioso. Você não busca mais se completar através do outro, mas compartilhar sua completude com alguém que tenha maturidade emocional para recebê-la e retribuí-la. Jung acreditava que o processo de individuação, esse caminho para a totalidade psicológica, era o trabalho mais importante que um ser humano poderia realizar durante sua existência. Para as mulheres, esse processo geralmente envolve o desapego de papéis, expectativas e vínculos que limitam sua expressão autêntica. Envolve deixar de lado a versão de si mesmo que foi condicionada a agradar, a se minimizar, a pedir permissão para existir plenamente. Quando você finalmente consegue se desapegar sem dor, não é porque você parou de sentir, mas porque aprendeu a sentir tudo com uma presença tão sólida, uma compaixão tão profunda por si mesmo, que a dor não o consome mais, mas revela verdades importantes sobre o seu caminho de crescimento. Você aprendeu que pode amar profundamente sem se perder nesse amor, que pode se doar generosamente sem sacrificar sua essência. O homem de quem você está se separando acabará se tornando um símbolo em sua história pessoal, não o protagonista de seu drama emocional. Será lembrado como o espelho que lhe mostrou partes de si mesmo que precisavam ser integradas, como o catalisador que precipitou seu despertar para uma maneira mais madura de amar, como o professor involuntário que lhe ensinou o valor de escolher a si mesmo quando ninguém mais o faz. E quando um amor finalmente entrar em sua vida, que sabe como manter sua luz sem se sentir ameaçado,
que celebra sua profundidade sem tentar modificá-la, que honra sua vulnerabilidade sem explorá-la, você estará preparado para recebê-lo não por necessidade, mas por escolha consciente. Você será capaz de amá-lo não porque precisa que ele se sinta completo, mas porque escolhe compartilhar sua totalidade com alguém que tem a sabedoria de valorizar o presente extraordinário que sua presença autêntica representa em sua vida. Este é o verdadeiro fruto do desapego consciente. Não a incapacidade de amar, mas a capacidade de amar a partir da liberdade, da totalidade, da soberania emocional que nunca mais permitirá que seu valor seja determinado pela capacidade ou incapacidade dos outros de reconhecê-lo. Você retornou a si mesmo, e esse retorno é sagrado, irreversível e completamente transformador.